Pois bem, estamos de volta para a segunda parte do programa Resenha Semanal. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Saímos por intervalo e estávamos a olhar para as incidências da quarta sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, que decorre até esta altura e que, aliás, temos estado a fazer menção que a qualquer momento poderemos entrar em direto para saber, a partir de lá e também do nosso colega Jorge Matavel, quais os últimos acontecimentos. Écita, não posso deixar de lhe perguntar, portanto, sob o ponto de vista de coesão, do fortalecimento, portanto, do Partido Frelimo, este último acontecimento e, sobretudo, os recados que Armando Emílio Guebuza deixou ficar no seu discurso de abertura, criam algumas mazelas sobre alguns membros, fortalecem o partido. O facto de ter renunciado, diga-se não de forma natural, mas sob pressão, portanto, de alguns camaradas, também cria algumas mazelas a nível do partido, ou nem por isso? Bom, Hermínio, primeiro, deixe-me dizer que a Frelimo tem cerca de 50 anos, pouco mais de 50 anos. Já fez 10 congressos. Já tem, hoje por hoje, se não for o único país em África, devo estar mesmo equivocada. Mas quero acreditar que sim, que seja o único país em África. Em Moçambique é o único partido que tem um presidente em exercício do partido, democraticamente eleito, portanto, numa sucessão pacífica, sem mortes e com 2 presidentes honorários vivos. Portanto, isto é obra. Isto mostra que o partido tem sabido lidar com os seus assuntos. Portanto, mostra também, e é preciso também trazer aqui os números. O presidente Nussi foi eleito com 98,4% portanto, dos membros. Houve 2 votos, portanto, nulos e houve um, portanto, em branco. Isto mostra claramente que os membros do Comitê Central, depois de aturadas as discussões, chegaram a uma posição que seria benéfica para o partido. Portanto, hoje, ao cair do pano, amanhã eu tenho certeza que o Partido Frelimo está todo ele pacificado, o Partido Frelimo está todo ele coeso e que o que todos eles vão fazer é olhar e decidir o que é que nós fazemos e qual é a próxima missão. Seguramente que é, a partir de agora, começar a trabalhar. Porque esta sessão, para além de outras coisas, discutiu, por exemplo, o plano quinquenal do governo, esteve a fazer uma radiografia para aquilo que é a vida social e económica do país. Portanto, os desafios são enormes. Se antes tínhamos o Presidente, Sua Excelência o Presidente da República, a olhar única exclusivamente para estes assuntos portanto, do país. Hoje temos, para além das tarefas de, portanto, fazer a gestão do país, portanto, gerir e impor alguma liderança, portanto, ao partido. Portanto, isto tudo exige que os membros tenham muito bem firmes, tenham muito bem traçados aquilo que são os seus objetivos e que olham com firmeza. É preciso não esquecer também que os partidos políticos existem com um único objetivo, portanto, a manutenção, a persecução e manutenção do poder. Portanto, se o Partido Frelimo quer manter-se no poder, se o Partido Frelimo quer continuar a ser um partido de vanguarda, é preciso que esta coesão seja olhada de forma muito séria e que aquilo que não correu bem seja, portanto, tratado, eu insisto, nos órgãos, de modo a que não restem feridas, não restem mazelas. Algumas vozes que nós ouvimos a falar provam também que na Frelimo há democracia. Os membros são livres de falar, são livres de exprimir a sua opinião, como disse, desde que estes assuntos, se forem, portanto, expressão da maioria, sejam canalizados para os órgãos e lá eles são discutidos até a exaustão e há uma decisão que é tomada. A partir daí, não há mais nada a fazer. Todos nós agora, como membros e militantes do Partido Frelimo, sabemos que temos um presidente, que é Filipe Jacinto Nussi, sabemos que temos os 2 presidentes honorários e sabemos o que é que cada um de nós é obrigado a fazer nos termos dos estatutos do partido. Pois, deixa-me recuperar, Gundana, aqui algumas palavras de Jorge Rebelo, portanto, essa figura proeminente do Partido Frelimo, no dia da abertura desta quarta sessão ordinária do Comitê Central, e depois do discurso de Armando Emílio Guebuza, quando afirmou que o discurso do camarada presidente foi para intimidar os outros. Jorge Rebelo foi ainda um pouco mais longe, afirmando que Guebuza controla a máquina partidária, ou controlava a máquina partidária, e muitos dos seus membros, nomeadamente secretário dos círculos provinciais e também de escalões, que deviam os seus cargos, portanto, a ele. A questão que eu lhe coloco é, o discurso de Guebuza foi revelador já na altura, naquele momento, de que existia alguma diferença ou algumas diferenças exacerbadas dentro do partido e que era preciso, aquele momento era o momento oportuno para quebrar tudo e acalentar o sonho, portanto, de continuar a liderança do Partido Frelimo. Bem, obrigado.
de facto, como eu disse na minha introdução, que o discurso do Sr. Guebuza era um discurso avassalador para dentro mesmo. Ele percebeu que o ambiente era aquele que devia dizer alguma coisa, cuja interpretação do veterano Jorge Ribeiro foi totalmente de acordo com o que o discurso tinha como espírito, que era não querer discutir a questão da sucessão. Mas alguma coisa antes de mais, eu queria lembrar aqui a colega, ela dizia que há partidos com lideranças de que ela se conheceu como pessoa. Eu gostaria de lembrar que as sucessões dentro da Frelimo não foram pacíficas, como ela está aqui a nos transmitir. Mondlane foi morto em Dar es Salaam para que Samora tomasse o poder. Samora morreu por uma tragédia para que Chissano chegasse ao poder. E Chissano foi aconselhado por antigos combatentes a deixar o poder para Guebuza. E agora Guebuza também foi aconselhado e foi criticado dentro do partido para deixar o poder. Não o fez voluntariamente, como assim estamos a querer nos dizer. A sucessão que está a se falar aqui não é uma sucessão pacífica. Vamos esquecer isto. E nós estamos a dizer um partido que está quase há 40 anos no governo. Este partido não pode se comparar com partidos que ainda estão a lutar, que os seus líderes ainda são aqueles que devem desenhar estratégias para acompanhar a situação do dia a dia. Então, não há nenhuma sucessão pacífica. O que eu posso concordar com a colega é que, de facto, em qualquer partido, as decisões dos órgãos do partido devem ser assumidas por todos os membros que queiram continuar dentro do partido. Ninguém quer continuar dentro do partido e não concordar com as decisões. Se elas, ao longo da viagem, dos trabalhos, se demonstrarem desajustados, os membros também devem estar livres de dizer que aqui isto, mas aquilo tem que ser revisto. Agora, o senhor Guebuza deixa a presidência do partido mais uma vez, ele fragilizado. Porque se o tivesse, em alguns debates ouvíamos, o próprio porta-voz dizia, não, esse assunto não encostasse na agenda. Aliás, o Comitê Central não levava a agenda da discussão sobre questões da presidência. Acho que dentro dos diversos, como disse a colega, mas das informações internas, daquilo que está-se a discutir dentro do Comitê Central, percebeu-se que houveram duas vozes, que não podemos aqui citar, que levantaram essa situação e que bateram-se por frente para que o senhor presidente Guebuza fosse refletir, e foi refletir de facto hoje, antes da leitura das resoluções, ele pediu dar essa informação e surpreendeu a todos a dizer que punha o seu cargo à disposição. Agora, eu não sei se de facto, ao pôr só a presidência, ele vai manter-se na comissão política ou não, como dizia aqui o colega, tanto o porta-voz do próprio partido, que é uma das pessoas que o público, no geral, tem contestado a sua forma de estar ao longo dos últimos tempos, mantém ou não, mas são questões de decisão do próprio partido. Mas se fosse uma pessoa consciente, como muitos são, ou como o presidente Guebuza o fez, ele também era digno de sair bem do que esperar ser tirado. Então, eu quero acreditar que as coisas são assim e funcionam assim. Nós, como partido, somos assim. Então, a vida é Fez ali o sorriso da eu só posso repisar que sim, a sucessão no Partido Frelimo foi pacífica, sim. É preciso, e eu insisto, as decisões, os debates e toda a forma de ser do partido já vem mostrar que as decisões de grupo, os desejos de grupo prevalecem sobre as decisões, sobre os desejos individuais. Portanto, não me lembro, se calhar o meu colega aqui do painel pode nos trazer casos concretos em que o eu quero, eu decido, prevaleceu sobre aquilo que eram decisões do grupo. O Partido Frelimo tem uma comissão política, antes chamava-se Bureau Político. Este é um órgão que reúne-se, portanto, é a magna. Portanto, de lá que saem as magnas decisões, sempre que é preciso assim acontecer. Temos os órgãos, que estou a falar aqui do Comitê Central, estou a falar aqui do Congresso do Partido. São, portanto, órgãos que reúnem e não há lá eu quero, eu posso, eu decido. São decisões de grupo. Outra questão que eu gostava de deixar aqui ficar é a questão dos porta-vozes. É a questão aqui dos porta-vozes. Outra questão aqui é dos porta-vozes. A única coisa que eu posso dizer, e com todo o respeito, é que o Gundana
pode muito bem candidatar-se a haver espaço. Portanto, para porta-voz do partido Renamo. Eu acho que ele reúne qualidades. Eu acho que ele já mostrou aqui que tem uma boa oratória discursiva. Portanto, pode apresentar a sua candidatura se o seu partido abrir espaço. Entendo a ela. Esse programa de partidos, se esse programa fosse apenas de comentaristas não ligados ao partido, a consciência não seria o que ela está dizendo. Porque ela sabe muito bem o que aconteceu na sucessão da Frelimo dentro dela, da sua liderança. José Manuel. Na verdade, é o seguinte, vamos ser honestos com a verdade. Não podemos tentar tapar o sol com o dedo, com a peneira, como se diz por aí. Não, a realidade é esta. Em nenhum momento a sucessão dentro do partido Frelimo foi pacífica. Em nenhum momento. Nós perdemos o primeiro presidente da Frente de Libertação Nacional, não do partido Frelimo, da Frente de Libertação Nacional, ok? O doutor Eduardo Chivamo Monjano morreu, não é? Para que, de facto, o presidente Samora Machel fosse o presidente do partido. Até os dias de hoje, todos nós sabemos. O próprio presidente do partido, neste caso cessante, entrou pela porta grande e saiu pela porta pequena, bem lá nos fundos. Portanto, todos nós sabemos disso. Ele foi pressionado. O discurso que ele fez no início dos trabalhos mostrava, de facto, que não estava com cara para brincadeiras, que não queria sequer ouvir falar disso. Mas foi forçado. Não é uma questão pacífica, porque se tivesse sido pacífica, já o teria feito bem antes da sessão do Comitê Central, por sua livre e espontânea vontade. Agora, o que eu quero apenas dizer é o seguinte: o senhor Presidente da República, de facto, hoje, Presidente também do partido, eu gostaria que ele pudesse. Nós tivemos aquilo que se chama de escangalhamento do aparelho administrativo colonial em 1977, escangalhamento, etc, etc. Agora, compete e cabe agora ao Presidente da República mostrar aos moçambicanos que traz uma nova liderança, sem qualquer constrangimento, sem qualquer dificuldade, e também tentar acabar com os G40, que foram, de facto, um quartel-general ideológico do regime que agora terminou em termos partidários, e mostrar que Moçambique é para todos, mostrar que todos nós temos espaço em Moçambique, não apenas pessoas que tentam tapar o sol com a peneira, quer dizer, agarrar-se a razões tais que sequer não tem sentido. Portanto, o Presidente da República tem a oportunidade de acabar com o G40, deixar o país livre e ir para frente, de governar Moçambique como os moçambicanos desejam, de acordo com os interesses supremos desta nação. Acima de tudo, colocar a paz como seu objetivo. Portanto, agora, em relação àquilo que foram o discurso, eu quero acreditar que há de haver consequências, naturalmente, dentro do próprio partido. Aqueles discursos do Sr. Jorge Rebelo e outros não vão passar por pura e simplesmente, como tenta dizer a minha colega. Eu quero lembrar o que disse o professor Couto, em tempos, numa entrevista. Ele disse: estamos a caminho, um dia poderemos assistir uma cisão dentro da Frelimo. Portanto, eu quero acreditar que estes acontecimentos marcam efetivamente uma caminhada rumo a uma eventual cisão um dia. Não interessa o tempo que isso possa acontecer, mas sim, um dia teremos a cisão dentro da Frelimo. Mas é preciso rir mesmo. Mais uma vez eu vou repetir, querências, quisências, a geometria não são ciência. Eu mais uma vez desafio aqui que me digam, Armando Emílio Guebuza foi, portanto, o país teve eleições a 15 de outubro. Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, tomou posse a 15 de fevereiro. O Comitê Central reúne-se de 26 a 29 de março de 2015. Digam-me vocês, onde é que Armando Emílio Guebuza ia abandonar, portanto, deixar a presidência do partido? Porque isto é à luz de todo um processo. Estão aqui a dizer que o partido Frelimo ia ter uma vacatura, quer dizer, havia um vazio na liderança. O que é que havia de levar a isto? Portanto, este é um processo normal, uma transição normal, e eu insisto, pacífica, assim, porque eu não vejo aqui derramamento de sangue, não vejo aqui nada dos mortos, não vejo aqui guerra, as coisas foram discutidas e os membros decidiram que é assim que tem que ser. Agora, o que nós queremos, o que nós gostaríamos, isto nós temos que segurar, porque querência não é ciência, e não vinga
liga dentro do Partido Frelimo. Há órgãos, estes órgãos reuniram-se, deliberaram e fizeram aquilo que os seus membros decidiram que tinha que ser. Todos aqueles que falaram foram ouvidos e, pelo visto, a sua vontade prevaleceu. Acharam que não e aconselharam nesse sentido, que era a altura de Armando Emílio Guebuza deixar a presidência da República para Filipe Jacinto Nunes. Se calhar até podiam ter escolhido uma ou outra figura, mas foi exatamente aquilo que os membros quiseram. E aconteceu no espaço previsto. Não houve aqui um vazio legal, não houve aqui pressão. Então, eu continuo a dizer, a menos que eu esteja a ver o que vocês não veem. Portanto, este foi um processo normal, que seguiu, portanto, toda a cronologia foi aqui respeitada e vamos aguardar os próximos desenvolvimentos. Agora, todos aqueles que querem ser porta-vozes, que não... Tem espaço, tem espaço. Façam valer a democracia interna nos vossos respectivos partidos. Vamos sair e vamos cumprir com mais um intervalo para os compromissos comerciais. Voltamos a seguir e continuamos a olhar para mais um tema que fez a nossa semana. Até já.